Graça e paz, lindonas, graça e paz, meus amigos. Essa semana é todinha para 2 Samuel. E o texto está em 2 Samuel, capítulo 4:4 e capítulo 9, versículo 7. Um lugar exclusivo para os incluídos. Essa é a história de Mefibosete. Ele era filho de Jonatas, amigão de Davi e neto de Saul. Davi e Jonatas, eles tinham um pacto de lealdade que, se um dos dois morresse, o outro tomaria conta dos seus, da sua família, né? Da família do amigo falecido. Ninguém mais sabia dessa promessa, mas uma pessoa que tem palavra, uma pessoa que é leal, não precisa de papel, não precisa de testemunhas, né? Davi sabia que ele tinha feito essa promessa e Jonatas morreu no mesmo dia que Saul. E passados muitos anos, Davi procura saber, tem alguém ainda da casa de Saul? Tem alguém ainda da casa do meu amigo Jonatas a quem eu possa beneficiar? E aí alguém falou de Mefibosete. Mefibosete aqui já era um adulto quando Davi o encontra, mas esse homem era traumatizado na sua infância. O que acontece com Mefibosete? Ele leva um tombo na fuga, porque assim que Saul morreu, a babá de Mefibosete temeu pela vida dele e ela sai correndo desesperada para poder esconder esse menino. Ele tinha uns 5 anos e aí ele cai e fica aleijado dos 2 pés. Gente, um trauma que acontece nessa idade, quanto mais abaixo for a camada, né? Então 1, 2, 3, 4, 5 anos, a primeira infância que a gente chama, fica registrado com uma força tão grande. E esse trauma, ele é até, assim, particularmente difícil até de tratar, porque as memórias, elas vão meio que ficando sobre essa, e a pessoa, às vezes, não tem sequer ideia de por que ela tem aquele comportamento. No caso de Mefibosete, era claro por causa do defeito físico, que veio a partir desse momento, desse trauma, né? Mas ele ficou marcado desde a sua primeira infância. Isso fez com que ele fosse uma pessoa depressiva. Quando Davi o chama, se você ler, como eu sempre encorajo, né, um pouquinho antes, um pouquinho depois, o contexto, você vê que quando Davi o manda chamar, ele fala assim: o que o senhor quer comigo, meu rei? Eu não passo de um cão morto. Olha como esse homem se via. Ele já era adulto, ele já tinha filhos, mas a marca que estava dentro dele ainda era daquele menino impotente, daquele menino aleijado, daquele menino sem pai, sem avô, sem família, sem legado, sem nada. Como a ideia era ficar escondido, não bastasse todo o problema que ele já tinha físico e psicológico, ele ainda morava num lugar chamado Lodebar, lugar pobre, um lugar sujo, um lugar esquecido, um lugar de gente abaixo da linha da pobreza. Gente miserável, miserável de dinheiro, de condições financeiras, né? Mas também de emoções, de sentimento, questão familiar, desestruturados. Imagina um lugar onde só mora gente assim. Era lá que Mefibosete estava. E o rei, então, quando toma ciência de que Mefibosete está lá nesse lugar, ele manda chamar. Mefibosete fica muito amedrontado, é uma pessoa já insegura, né, por natureza, por toda essa história dele. Então ele vem muito amedrontado falar com o rei, mas o rei fala para ele: não, de maneira nenhuma, você é neto do rei Saul, você é filho do meu amigo Jonatas, você não vai ficar mais morando nesse lugar. E sabe que diferença fez para Davi Mefibosete ser aleijado dos pés? Nenhuma. Se Mefibosete tivesse os pés sadios, se ele fosse gordo, se ele fosse preto, se ele fosse louro, não faria a menor diferença, porque Davi estava interessado em quem ele era e não como ele estava naquele momento. Interessante também que Davi, a partir daí, né, com todo o recurso que ele teria como rei, não cura Mefibosete. O defeito físico dele continuou, os pés aleijados continuaram aleijados. Mas quando ele vem para a mesa do rei, os pés que já não tinham importância nenhuma para Davi, passam a ficar invisíveis para os outros também, inclusive para Mefibosete. Os pés à mesa são cobertos. Aleluia. Sim, Davi é um tipo de Cristo nessa história e nós somos o Mefibosete.
Nós tínhamos uma linhagem, nós viemos de uma origem, e a origem é do nosso Papai do Céu. Ele nos criou para a sua glória. E quando nós perdemos essa imagem, essa semelhança de Deus, quando nós deixamos de ter os nossos pés nos levando para a presença do Senhor, o mal que nos atingiu foi o pecado, e ele nos desfigurou, ele tirou de nós a condição de estar na mesa do rei. Mas aí o próprio rei nos manda chamar e nos tira desse lugar, como a Bíblia fala, que ele nos transportou do reino das trevas, de Lodebar, para o reino do Filho do seu amor, para a mesa do rei. Sabe, se você é cristão, você, uma vez por mês, provavelmente, tem na sua igreja um momento chamado Santa Ceia do Senhor. A mesa do Senhor está posta e nós, os filhos, que antes éramos aleijados, que antes não tínhamos condição, nem direito nenhum, de estar diante do rei, somos incluídos nessa mesa. Sim, ninguém dessa mesa tem mérito para estar lá, mas como excluídos, nós fomos incluídos pelo rei nessa mesa. E a mesa, todos nós nos tornamos iguais. Ali, a mesa nos iguala. A mesa cobre todos os nossos defeitos, porque a mesa do Senhor nada mais é do que um símbolo para nos lembrar do sangue de Jesus, que nos limpa, nos lava e nos torna iguais. Embaixo desse sangue, embaixo dessa mesa, todo mundo tem o seu defeito, mas quando nós estamos à mesa, todos nós somos incluídos. Incluídos por causa do rei, porque o rei não olhou os nossos defeitos, mas nos mandou chamar. Ah, que glória, que coisa maravilhosa sermos incluídos, porque naturalmente nós estávamos excluídos. Mas há um lugar à mesa do Senhor para os excluídos, e Ele é que nos inclui. Se nessa manhã, se nesse dia eu falo para alguém que está excluído, saiba que você só está enquanto você quiser, porque o rei já mandou te chamar. O rei quer te incluir. Volta correndo para a mesa, e aí seus defeitos não vão importar. Sabe, tem coisas que estão em nós e que vão ficar conosco até a gente partir ou Jesus voltar. Paulo, um grande exemplo para nós, um homem que viveu intensamente o evangelho, tinha um espinho na carne, ele tinha um defeito, ele tinha um pé torto. E todo mundo quer saber o quê? Mas na verdade não importa. Importa saber que Paulo era homem, como eu e você, e tinha as suas limitações. Mas a mesa, como era maravilhoso ouvir Paulo à mesa. E faz toda a diferença onde nós estamos. Sai de Lodebar, sai desse lugar de pobreza, de miséria, de esquecimento, de sofrimento, de sujeira. Há um lugar à mesa do rei para você, e ele já mandou te chamar. Vem, porque há um lugar exclusivo para os incluídos na mesa do Senhor.